professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Depois da sua independência em 1776, os Estados Unidos procurou todas as maneiras de se constituir como uma nação que pudesse liderar todos os processos políticos e econômicos da América Latina. A grande verdade é que em 1823, um projeto lançado e conhecido como Doutrina Monroe tomou conta dos debates da época. A ideia era a América para os americanos. Na verdade, um documento que visava exatamente as nações, as grandes potências europeias, dizendo para eles o seguinte: olha, agora aqui na América o que a gente quer é total independência e liberdade no nosso território, sem que haja um processo de recolonização, se a gente pode chamar assim. Na verdade, isso caiu na Europa como um motivo de rios, até porque os Estados Unidos ainda não era uma grande potência. Mas, na verdade, isso serviu como base para todo um projeto futuro dos Estados Unidos de fazer da América Latina o seu grande espaço de influência. Nós vamos ver aqui alguns pontos que marcaram a ação dos Estados Unidos na América Latina como um todo. A primeira deles aí, a ação em Cuba no processo de independência do domínio espanhol, gerando controle sobre Guantánamo e uma enorme influência sobre a ilha. Importante espaço hoje, inclusive estratégico dos Estados Unidos, essa região de Guantánamo, onde os Estados Unidos inclusive tem uma prisão. A independência do Panamá e a construção e o controle do Canal do Panamá, fundamental para as relações econômicas dos Estados Unidos. Uma sequência de intervenções militares na América Latina, em países como Haiti, República Dominicana, Nicarágua, principalmente ali naqueles países centro-americanos. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, o histórico de intervenção dos Estados Unidos em diversos tipos de ações, seja política, seja econômica. A tomada de metade do território do México. Essa foi uma das ações dos Estados Unidos ao longo do tempo que ampliou o território dos Estados Unidos e, obviamente, diminuiu o território do Estado do México. O apoio a diversas ditaduras na América Latina, principalmente no contexto da Guerra Fria, contribuindo para a queda de governos democraticamente eleitos. Aconteceu no Brasil, aconteceu também no Chile, certo? Em 1990, os Estados Unidos lançou o seu projeto de expansão econômica para um bloco econômico chamado NAFTA, uma relação do Canadá, Estados Unidos e México. A grande ideia era expandir essa área de domínio e controle para toda a América Latina. Veja, o projeto era fazer com que toda a América Latina estivesse integrada numa grande zona de livre comércio. A grande verdade é que o projeto não foi avante, o projeto não deu certo, mas seria um espaço de aproximação dos Estados Unidos com as economias da América Latina e, por que não dizer, de controle também, porque estamos falando da potência econômica do mundo e isso seria, para a América Latina, digamos, uma relação não muito equilibrada. Eu tenho um vídeo que falo aqui sobre
blocos econômicos, e uma das coisas que se preconiza no bloco econômico é que as economias sejam equilibradas. E quando você tem um país com uma economia muito forte, dentro de um bloco com países com economia frágeis, a tendência é que esse país de economia forte acabe dominando todo o contexto. Deixo aqui para vocês um pedido que vocês aprofundem esse tema, leiam um pouco, principalmente sobre a ação de governos de esquerda que se colocaram contrário aos Estados Unidos nesse processo, ao longo do tempo, e pesquisem um pouco mais das diversas ações dos Estados Unidos na América Latina. Um forte abraço e até a próxima!